Cara, mais uma grande vitória do Verdão, mais um jogo aí que o Palmeiras ganha no Campeonato Paulista. A imprensa tá aí alvoroçada com o Verdão que não perde. Meu amigo, completou aí o 15º jogo sem o Palmeiras perder. E já vem aí desde aquele fatídico jogo no Maracanã contra o Flamengo, mas que não nos custou o título, né? Graças a Deus deu tudo certo dali pra frente. E a gente conseguiu ser campeão. O Flamengo acabou em 4º lugar. Chupa essa manga. Meus amigos palmeirenses, vamos ver então o que a imprensa está falando. Mas antes eu quero que você dê aquele like aí, que é importantíssimo para o canal. E também, claro, mande aí o seu comentário. Quanto mais comentários aqui embaixo, melhor é para o nosso canal. Se você curte a gente aí, manda o seu comentário. Entra no celular por um instante, procura no seu... Se bem que no celular acho que não está tendo histórico, hein? Pelo menos no meu YouTube aqui, eu não consigo entrar no histórico pelo celular. O que está acontecendo com esse YouTube, hein? Me pegaram? Pegaram a minha sacada aí? Pedi para o pessoal entrar pelo histórico, eles tiraram o histórico. Vamos ver aí então o que a imprensa está falando após mais uma grande vitória do Verde. Palmeiras 3, Mirassol 1 na Arena Barueri. O único invicto do Campeonato Paulista é o Palmeiras. Chegando aí a 10ª rodada do Paulistão, vence por 3-1 Mirassol. Fábio Piperno, muito boa noite, bem-vindo à nossa edição especial do pós-jogo. A sua análise, Piperno, dessa vitória do Palmeiras pelo Campeonato Paulista, 3-1, Piperno. Pedrinho, foi um jogo difícil. Palmeiras consegue estabelecer uma vitória por 3-1, né? Quem não viu o jogo imagina que placar razoavelmente dilatado, aí 2 gols de diferença e tal. Poderia, inclusive, né, cair na armadilha de acreditar que esse tenha sido um jogo relativamente fácil para o Palmeiras, mas a gente sabe que não foi bem assim. Mirassol fez 1-0, teve a chance de fazer o 2-0, teve pelo menos 2 oportunidades para fazer o 2-1. Depois disso, no segundo tempo, De La Torre teve um lance cara a cara com o Everton para empatar o jogo e acabou desperdiçando, mandando para fora. E o Palmeiras, no final, graças a uma jogada com méritos totais do Breno Lopes, que arranca do meio-campo, e numa jogada de muita velocidade, de muito arranque, ele consegue, então, encarar e levar vantagem sobre toda a defesa e finalizou muito bem, né, com o pé esquerdo, uma bola cruzada, sem chance para o Muralha. Então, o Palmeiras venceu, porque tem mais individualidades, porque soube aproveitar, né, de forma mais eficiente as oportunidades que criou. Aliás, o Mirassol falhou no lance do segundo gol do Palmeiras, dando um pênalti de graça. Mas, Pedro, o normal é o Palmeiras ganhar praticamente todos os jogos desse Campeonato Paulista, porque ele é melhor do que quase todo mundo. O problema todo é que nessas vitórias o Palmeiras tem apresentado defeitos, erros que o Abel tem que corrigir. Aí alguém pode falar, pô, mas você está sendo muito mal-humorado, porque é o único invicto. Grande coisa. A gente sabia que dificilmente o Palmeiras perderia jogos desse campeonato, como nos 2 anteriores, o Palmeiras perdeu só 1 em cada. Nos últimos 41 jogos de Campeonato Paulista, o Palmeiras perdeu 2. Então, o normal no Campeonato Paulista é o Palmeiras vencer. Agora, não é porque o time acabou ganhando hoje que a gente tem que jogar para debaixo do tapete todos os problemas que o Palmeiras mostrou. E não foram poucos. Alguns apagões nesse time do Palmeiras, Fábio Piperno, e a gente analisa aqui, começo de temporada permite essa avaliação sobre os jogos que a equipe fez, um recorte recente e completo também desse Palmeiras na temporada 2024, empatou com o Novo Horizontino, venceu o jogo por 1-0, cedeu um empate. Contra a Inter de Limeira, saiu atrás, virou o jogo, cedeu o empate e venceu com um gol no segundo tempo. O clássico contra o Santos que você citou, Palmeiras faz 2-0, podia ter feito mais, não fez. Bem. Santos faz o seu gol e pressiona pelo segundo gol de empate. Não conseguiu no final das contas, o Palmeiras venceu ainda assim. Tem a Supercopa do Brasil, que o Palmeiras perde nos pênaltis. Tem o Santo André, Palmeiras cede um empate. No finalzinho. Uma jogada bem trabalhada do Caio Paulista, Piquerez. Aí o Caio Paulista chega no fundo, cruza o gol do Flaco, mas Palmeiras relaxa e cede o gol de empate. Contra o Corinthians, vencia por 2-0 até os 40 do segundo tempo, com 2 jogadores a mais. É a vantagem, porque o Corinthians ficou sem goleiro. Teve que colocar o Gustavo Henrique, teve isso ainda. Cedeu um empate da mesma forma, 2-2. E agora vence o Mirassol, mas sai atrás do placar. Teve um momento ali de apagão, uma falha na cobertura do Murilo. Eu acho também que a gente pode pontuar aqui se o Everton não falhou no lance desse gol do Mirassol, mas saiu atrás, Palmeiras teve que virar.
O que falar desses apagões que o Palmeiras vem tendo em 2024? Será que tem a ver com esse começo de ano, com o Campeonato Paulista, que a gente sabe que a motivação e também a intensidade dos jogos, a preparação, não tem a mesma intensidade de uma Libertadores, de um Campeonato Brasileiro, Piperno? Pedrinho, tem uma série de coisas. Você vê, do primeiro jogo até aqui, foram muitas falhas individuais. Por exemplo, o primeiro jogo, aquele lance lá do Everton Gomes e tal, né? No segundo jogo contra a Inter de Limeira também, né? Um dos gols da Inter, o primeiro gol da Inter, né? Sai, né, também de um erro dos dois. Houve o gol do Corinthians, que acabou sendo bastante discutido. Então o Palmeiras, individualmente, tem cometido mais erros do que o normal. Agora, para mim, ainda a grande questão que vai caber ao técnico consertar é a marcação de meio campo. O Palmeiras está jogando muito espaçado desde o começo da temporada e mesmo jogando, mesmo atuando às vezes com 3 volantes e três zagueiros. Mesmo assim, a marcação do Palmeiras não tem sido eficiente, especialmente na cobertura do lado direito da defesa. E olha, houve jogo do Palmeiras ter o Marcos Rocha e o Mike, e mesmo assim dava espaço, até porque o meio-campo demorava muito para chegar na marcação. Então, falta posicionar melhor essa turma de meio-campo. Não dá, por exemplo, para jogar com os 3 em linha, né? O Richard Rios, o Moreno e o Zé Rafael. Eu tinha expectativa, por exemplo, de ver hoje, a exemplo do comecinho do ano, de ver o Zé Rafael jogando mais à frente, mais ajudando o Veiga na criação. Não foi bem isso que aconteceu. E outra coisa, o time do Palmeiras, ele hoje utilizou mal o Endrick. O Endrick jogou muito longe da área, jogando muitas vezes quase que em cima da linha lateral. Então, é tirar um jogador com um enorme poder de definição do seu principal habitat, que é a grande área. Não que ele seja o cara de referência, de jogar lá dentro, mas ele tem que jogar perto. O Endrick, se ele domina a bola com o mínimo espaço, ele vai bater o marcador. Se ele está perto da área e passa pelo primeiro, ele já está em condição de finalizar. Então o Palmeiras, quando faz com que o Endrick jogue muito aberto, muito longe da área, o Palmeiras se priva desse potencial todo. Fausto Favara, você que transmitiu a partida aqui na Jovem Pan, a sua análise dessa vitória do Palmeiras 3-1, Palmeiras o único invicto do Campeonato Paulista 2024, Fausto. O resultado é altamente positivo para o Palmeiras diante do que a gente viu hoje, né? Nós não vimos um Palmeiras sobrando. A gente já sabia que o Palmeiras iria sofrer diante de um time muito bem arrumado. E para você ver o equilíbrio do grupo, a Inter de Limeira está disputando com o Mirassol ali por uma vaga. Né? Não tá fácil a situação do Mirassol, que é um time extremamente arrumado. Agora, o Palmeiras soube aproveitar as oportunidades que teve, né? Ao contrário do que aconteceu com a Inter, não foi só questão de não aproveitar, mas também das belas defesas do Everton, e eu ressalto essas grandes defesas, porque, como eu falei na abertura da jornada, Pedro, eu acho uma injustiça você fazer isso, e como disse o Piperno, uma canalice mesmo, você fazer isso com um cara de tanta história no time do Palmeiras, que salvou inúmeras oportunidades do Palmeiras, e hoje não foi diferente. O jogo poderia ter sido completamente diferente se o Everton deixasse passar aquelas bolas que a Inter de Limeira tentou converter em gol, e não aconteceu isso. O Everton salvou o Palmeiras em duas grandes, foram 3, mas para mim, 2 grandes oportunidades, né? E aí um pênalti infantil, um pênalti totalmente infantil, porque o Flaco já tinha perdido o tempo da bola ali, a bola já tinha passado. Pênalti bobo. Eu acho que dificilmente ele ia chegar para fazer alguma coisa, o Flaco ali. Apanhou da bola. Exato, mas aí o Gasal foi infantil, ou ele já estava indo rápido demais e não conseguiu parar, porque isso também acontece, a gente tem uma visão daqui, mas dentro do campo a coisa é muito mais rápida, né? Sim, muito mais veloz. E aí ele chegou e cometeu o pênalti, o que mudou o jogo completamente. O Palmeiras tem esse cara que é um talismã mesmo, esse Breno Lopes, é inegável que ele tem uma estrela a mais nesse time do Palmeiras, porque o Abel confia muito nele, quando ele entra, ele não desperdiça a oportunidade, a verdade é essa, não é que ele não desperdiça pra ser titular só, óbvio que ele quer ser titular, mas ele não desperdiça porque faz parte dele, é uma coisa engraçada. Ele aproveita as oportunidades que tem. Quero ressaltar também o Aníbal Moreno, acho que ele fez uma partidaça. Acho que foi o melhor do jogo mesmo, Aníbal Moreno, fez um grande jogo, e certamente será o titular absoluto desse time do Palmeiras. É um jogador de muita qualidade, ajuda no sistema defensivo, vai no ataque, ajuda também, é um cara diferente o Aníbal Moreno. Enfim,
o resultado maravilhoso, mas não adianta a gente se enganar e enganar o torcedor do Palmeiras dizendo que a orquestra já está 100% afiada. Só que, Pedro, e a gente sempre fala isso em toda a temporada, início de temporada. Eu falei isso esse ano e ano passado, a gente sempre fala isso, Pedro. O Palmeiras, ele leva um certo tempo para embalar. E quando embala na hora certa, conquista os grandes títulos. Mais que o início de temporada do Palmeiras, normalmente a gente não vê grandes jogos, grande espetáculo, isso é real. E vem acontecendo nos últimos anos. E não é por isso que o Palmeiras não conquista grandes títulos. Daniel Lian, vitória do Palmeiras por 3-1 na Arena Barueri. O que você viu do jogo, Lian? Boa noite. Foi um jogo em que o Palmeiras realmente não fez aquela partida primorosa, inclusive tem que agradecer também o goleiro Everton, muitos torcedores que criticaram o Everton na partida passada do Campeonato Paulista contra o Corinthians, quando o Corinthians com 9 em campo conseguiu empatar, aquele gol do Garro em que ele acabou realmente falhando, tirou a mão ali na defesa. Hoje estava 1-0 para a equipe do Mirassol, ele evitou um gol claro, que seria o segundo gol do Mirassol, e depois o Mirassol também perdeu outro gol incrível com uma defesaça do Everton. Então ele teve um papel preponderante nessa vitória do Palmeiras, porque ele garantiu o resultado. Depois, claro, o Mirassol entregou ali com um pênalti para a equipe do Palmeiras, deu de presente uma penalidade, aí a coisa ficou um pouco melhor para a equipe do técnico Abel Ferreira. Mas realmente o Palmeiras apresentou alguns defeitos, inclusive no primeiro gol na bola parada, ninguém ali, houve um apagão geral ali na defesa do Palmeiras, inclusive até mesmo com o Murilo, né, ali no miolo da zaga. Mas depois foi se acalmando ali o time alviverde. O Aníbal Moreno, que é uma grata surpresa para essa equipe do Palmeiras, uma boa contratação, fez um belo gol e é um jogador que vai ganhando espaço aí na equipe do Palmeiras. Forçadamente, hoje, o técnico Abel Ferreira precisou abandonar aquele esquema com 3 zagueiros, voltou para a linha defensiva com 4 defensores e dá certo também, até porque o elenco do Palmeiras é muito bom, tem o Luan, o próprio Murilo, são jogadores importantes ali no setor defensivo, tem os alas, né, Piquerez e Marcos Rocha, que apoiam e defendem bem, mas realmente o Palmeiras precisa consertar aí, fazer ajustes ainda para essa temporada. E é o que o técnico Abel Ferreira está tentando fazer, são alguns ajustes para essa temporada. O Palmeiras já praticamente classificado, pode até se classificar ainda nessa rodada, dependendo do resultado da Ponte Preta contra o Corinthians, já garante aí a passagem para a próxima fase, melhor campanha do Paulistão e, na minha opinião, ainda é o grande favorito para a conquista do título. Tá aí o Daniel Lian. Pouco, né? Pouco sucinto, Daniel Lian. Não economiza nas palavras. Tá certo, Lian. Tá certíssimo. Aquele personagem da Praça Nossa, nos mínimos detalhes, meu amigo. Não passa nada. Esse é Daniel Quando é Lian. São Paulo, então, meu Deus do céu. O povo gosta de ouvir quem tem o que dizer. Exatamente. É isso aí. Mas a gente tá falando desse Palmeiras, como citou o Fausto, que demora pra se entrosar, pra ganhar corpo, e quando ganha corpo, aí sai da frente. Sempre embala no momento correto, certo, como disse o Fausto Favara. Mas tem muito a ver com esse rodízio que o Abel Ferreira implementa na sua equipe. O Palmeiras, nas primeiras 6, 7 rodadas do Paulistão, entrou em campo com 6, 7 escalações diferentes. Eu até tô na dúvida agora... E sabe por que ele faz isso? Pelo tempo dele de casa. Porque só um cara com o tempo dele de casa e com o moral dele consegue fazer isso. Olha o Carpini no São Paulo, tá chegando agora, tá tendo que colocar a força máxima. Desesperador. E os jogadores no departamento médico... 7 jogadores no departamento médico. Preocupante. Mas isso só consegue fazer um cara que tem a história do Abel ali do comando e o tempo de casa, que ele conhece o elenco e o Palmeiras como ninguém. Então vai mexendo muito nas peças, é difícil você ganhar esse entrosamento. Eu tô até na dúvida, eu vou puxar aqui as escalações de todos os jogos do Palmeiras na temporada. Eu acho que ele não repetiu escalação até esse momento, acho que ele não repetiu escalação. Não, nenhuma vez. Porque hoje, em tese, ele poderia até repetir o time, mas o Gustavo Gomes estava fora. E voltou o Veiga ficou fora aí 2, 3 jogos por conta de uma infecção ocular.
Daniel Lian que apontou que o Gustavo Gomes estava na arquibancada, junto com o Bono Vem do Vox. Instagram. Junto com o Bono Vox. Gomes e Bono juntos aí. E que beleza. Mas a gente tá falando de um Palmeiras que não repetiu escalação em 2024. Então fica difícil, né? Esse entrosamento, como destacou o Fausto Favara. Por outro lado, já que a gente concorda com esse laboratório e tem que usar o Campeonato Paulista para testar as peças, isso é verdade, e colocar todo mundo para jogar. Várias formações diferentes também. Não é que o Palmeiras só mudou as peças, mas também mudou as formações. Hoje entrou com 2 zagueiros, vinha entrando com 3. Já entrou com 2 volantes, agora já tá entrando com 3 volantes. Fica mudando o sistema tático toda hora. Mas tem um detalhe aí, Piperno, Fausto e Lian. O Palmeiras hoje só fez 4 alterações. Entraram Rony, Caio Paulista, Breno Lopes e Gabriel Menino. O Lázaro foi contratado, não entrou no jogo de novo. O Luiz Guilherme, que tá todo mundo na expectativa, esse pode ser o ano do estouro aí do Luiz Guilherme, pra valer, não entrou no jogo. E o Estevão, que tem 16 anos, talvez aí na hierarquia, nessa fila toda, talvez seja o último, mas pelo talento que já mostrou, mesmo nesse comecinho de 2024, poderia ter ganhado alguma chance aí. Das 4 alterações, o Abel não usou as 5, não colocou uma contratação que chegou, Lázaro, que ele vinha pedindo contratações, e não colocou 2 promessas da base que pedem passagem, pedem espaço, Piperno. Olha, em relação às promessas da base, ele vai gradualmente utilizando todo mundo, mas realmente não na medida e com a frequência que o torcedor talvez desejasse. E eu vou dar uma má notícia para esse torcedor que gostaria de ver esses garotos jogando com maior frequência. O Endrick, que é o Endrick, um cara de 65 milhões de euros, ele demorou uma eternidade para, de fato, se tornar um titular indiscutível. E só um adendo no seu comentário. Ele já deu o recado da coletiva. Sim. Falando aos pais e empresários que nem todos são Endrick. Se nem todos são o Endrick, que você acabou de citar, que teve uma demora incrível, já imaginou? Então, mas ele também tem que tomar o cuidado para não acontecer o que aconteceu com o Endrick. Porque eu acho que ele segurou de maneira correta o Endrick, porque tinha muita pressão, tinha gente dizendo que o Endrick tinha que voltar pro Sub-20, porque na época eu achava um absurdo. Botaram mais um lote então houve isso. E eu achei que. Assim, não, quem disse que isso não tem juízo também. Então eu achei que ele segurou o Endrick da maneira correta no tempo certo, mas também começou a segurar demais. Então, e aí perdeu o time da coisa. Foi ele não o pode cara perder que faltou na Libertadores. Contra o Boca. Perfeito, não pode perder esse time com o Luiz Guilherme e com o Estevão. Sem dúvida nenhuma. Pra quem não se lembra, contra o Boca, nos 2 jogos, o Endrick jogou 1 minuto da partida lá na Bombonera e no jogo de volta ele só entra no intervalo com o Palmeiras perdendo. Aliás, entraram ele e o Kevin, que atuou muito bem. O Kevin, depois disso, jogou em Bragança, aí na sequência fez um primeiro tempo ruim contra o Atlético Mineiro e sumiu. Palmeiras, o Abel não usou mais praticamente o garoto, a não ser um minutinho ou outro aí em segundo tempo. O Luiz Guilherme já teve lá uma oportunidade ou outra, mas o técnico do Palmeiras claramente não tem a menor pressa em dar uma sequência maior para ele. E o Estevão, por exemplo, menino, 16 anos, garotinho ainda, outro dia, contra o São Bernardo, deu assistência para o Flaco fazer o gol. E aí, naquele dia, era a primeira assistência dele como profissional, então se imaginava que ele fosse entrar com mais vezes, por mais vezes, e não voltou ao time. Então o técnico do Palmeiras, ele costuma agir com muita parcimônia no momento de lançar essa molecada. Fausto Favara, o Palmeiras venceu o Mirassol por 3-1. A gente está analisando aqui algumas escolhas do técnico Abel Ferreira. Uma escolha inegável. Aníbal Moreno, que contratação do Palmeiras. Está entre as grandes contratações, se não a grande contratação do futebol brasileiro, pelo que vem jogando, porque foi contratado, chegou jogando e está jogando muito bem, né? Não é aquela contratação que chega, que tem aquele período de adaptação, não, já chegou, já colocou a camisa 5 e vem jogando. Aníbal Moreno, Fausto Favara, avaliação aí do argentino, 24 anos, volante que estava no Racing da Argentina.
Pedido antigo da comissão técnica, era para ter chego já no ano passado, no meio do ano, não deu certo, o Palmeiras trouxe agora. Aníbal Moreno, Fausto Favara. Jogador de qualidade, que eu acho que com o tempo ele vai cada vez mais se firmando como titular. Acho difícil ele sair desse time do Palmeiras como titular, especialmente em torneios como o Libertadores da América, né? Que você precisa de jogadores com essa pegada. Jogador argentino já sabe disputar um torneio como esse, também é inegável isso, né? Essa foi uma contratação muito acertada do time do Palmeiras. E esse é o grande momento para você ir colocando, tirando, colocando, tirando, porque tem muita coisa pela frente, gente. A gente tá no início, tá chegando na reta final de Campeonato Paulista, né, da primeira fase, mas tá muito início de temporada, mas é muito início de temporada, é muito pouca coisa, né, pro Palmeiras e pra qualquer outra equipe, né? Não é pouca coisa, por exemplo, pro Santos, que só vai ter um Campeonato Brasileiro da Série B e um Campeonato Paulista, mas o Palmeiras não, o Palmeiras precisa dosar, e o Palmeiras tá sabendo dosar. Esse Aníbal, eu acho que foi uma contratação extremamente acertada da direção do Palmeiras. O Abel, como eu falei, vou repetir, ele só consegue encaixar essas peças que chegam e ele deixa claro isso. E eu concordo muito nessa questão que o Abel coloca aqui, ó, se for pra vir qualquer um, não venha, eu quero jogador pra resolver. Eu concordo e eu acho que isso serve pra todos os setores, viu, Pepe? Pra ser sincero. Não adianta você trocar um cara aqui, vou ter que contratar mais um. Não pode ser mais um. O cara tem que se preparar pra estar no posto. Né? Tô errado, é verdade, o engenheiro tem que se preparar para estar numa grande empresa, né? Então eu acho que o Abel, ele não é muito de esconder o jogo, não. Ele quer cara bom pro Palmeiras, ele quer cara competente. É óbvio que não vai dar para trazer um Messi no auge dele pro Palmeiras, é impossível. Eu tô falando de caras que o Palmeiras tem condições de trazer, e aos poucos vai trazendo. E tem aqueles para compor elenco, que também existe, né? E é necessário. Que, enfim, não dá para sonhar com Mbappé, então. Não, aí não, né? Não, porque o Corinthians é capaz de sonhar. Você der ideia, aí o senhor está sendo maldoso, entendeu? Aí tá tirando uma onda com o Corinthians. Mas não dá, infelizmente não dá. Sabe o que eu acho de uma coisa? Rapidinho, Pedro, mas a gente tá brincando aqui, mas você já imaginou se o futebol brasileiro, Pedro, Piperno, fosse organizado? Porque olha o faturamento que esses clubes têm. Já imaginou? Se fosse o Palmeiras fosse organizado, o Flamengo organizado, o futebol brasileiro organizado. Olha a grana, olha a receita que esses caras têm. O futebol brasileiro talvez seria um dos mais ricos do mundo. Em termos de faturamento, né? Mas hoje, em compensação, tem até atentado terrorista em jogo. Aí não dá, né? Agora, o Palmeiras tem uma coisa, né? O ano passado, por exemplo, só trouxe 2 reforços. E o Richarlison foi um jogador de 6 milhões de reais. Quer dizer, hoje é uma pichincha se a gente considerar a realidade do futebol brasileiro. Então, gastou muito pouco, se reforçou com inteligência. Eu acho que nessa temporada, quando abriu mais o bolso, o Palmeiras também conseguiu garimpar bons reforços no mercado, especialmente o Aníbal Moreno, né? E a promessa agora cai em cima do Rômulo, porque o Richard Rios foi o destaque do Paulista, o Palmeiras deu a oportunidade. Agora o destaque do Paulista que o Palmeiras contratou, Rômulo, do Novo Horizontino. Chega após o Paulistão, contrato até 2028. Barato também. Marcou um golaço contra o Santos, deu assistência contra o Santos, deu assistência contra o Corinthians, jogando lá em Itaquera. E tá pra chegar ao Palmeiras. O Novo Horizontino contra Palmeiras, 6 milhões de reais também, Piperno. Desculpa te interromper. Exatamente. Mesmo valor que o Palmeiras pagou no Rios. Do Rios. E o Novo Horizontino, com o Rômulo sendo destaque, contra Palmeiras, Corinthians e Santos, sendo 2 desses jogos fora de casa, marcou 7 pontos. Ele devastou o Corinthians em Itaquera, tudo bem que era o Corinthians do Mano, e também acabou atropelando o Santos na Vila. Então é um time que tem mostrado qualidade. Rômulo está prestes a reforçar o time do professor Abel Ferreira. Daniel Lian, Aníbal Moreno, contratação que chega, joga, toma conta da posição, camisa 5, discutível aí hoje nesse time do Palmeiras, mas tem reforço como o Lázaro, que não vem entrando. O que explica, Daniel Lian? Isso é para você ver como funciona bem o setor de scout do Palmeiras, né? Contrata bem o Palmeiras. O Aníbal Moreno já chegou e, para mim, ganhou a posição.
É um jogador que chegou para ganhar posição, tem feito boas partidas com a camisa do Palmeiras, é um jogador que, além de ajudar na marcação, ele tem boa saída de jogo e ainda é um bom finalizador também quando está ali dentro da grande área. Então, essa foi uma contratação certeira aí do Palmeiras, o Aníbal Moreno. Também o Rômulo é um jogador destaque aí do Campeonato Paulista, um dos grandes destaques do Campeonato Paulista, e a preço, digamos, no futebol atual, como quando se falam em cifras milionárias, foi a preço de banana. Então, é outra boa contratação do Palmeiras. O Palmeiras tem uma gestão que vai fazendo contratações pontuais. A própria presidente Leila, que aliás, na minha visão, faz uma boa gestão à frente do Palmeiras, ela diz que não vai sair gastando aí milhões em jogadores, vai fazer contratações pontuais, até porque o elenco do Palmeiras já é fortíssimo, precisa realmente de um ou outro reforço pontual, não precisa de grandes nomes, porque já tem um elenco muito forte. Então, eu acho que essas contratações, claro, para essa temporada de 2024, o Palmeiras que disputa as principais competições, aí precisa de um elenco, pelo menos robusto, também em tamanho, não só em qualidade, mas também em tamanho, para movimentar e até substituir algumas peças durante a temporada. Então, eu acho, e isso ainda sem contar nos que estão lesionados, né? Bruno Guimarães, tem ainda o Dudu, o Mike, que é... O Bruno Rodrigues, perdão. O Bruno Rodrigues, desculpa. Bruno Guimarães está lá fora. O Bruno Rodrigues. O Bruno Guimarães jogou mais cedo exatamente, jogou Premier agora. League. Tomou uma biaba, né? Pois é. 4x1 do Arsenal. E com o dinheiro do Palmeiras, já esse daí pode pintar também. Tem tanto dinheiro em caixa que um desses daí também não seria impossível. Mas é o Bruno Rodrigues, né, que se lesionou, e quem sabe agora o Palmeiras volte logo a jogar na Arena Palestra, né? Que é também o público que o Palmeiras leva para a Arena Barueri não é um público bom não, viu, meu caro Pedro? E hoje caiu muita chuva em São Paulo. É claro que durante o jogo a gente viu que o gramado suportou bem a chuva. 11 mil. Desculpa, Pedro. 11.744 pessoas no público em Barueri hoje. Público de 11 mil pessoas. O clássico bateu o recorde de público da história da Arena Barueri, mas é clássico, né? Outra mobilização. Enfim, o torcedor aqui da capital, que está acostumado a assistir jogo na Arena Alviverde, não gosta de assistir o jogo na Arena Barueri. É isso aí. Quando o Palmeiras tem mandado seus jogos na Arena Barueri, os públicos realmente não são bons. A média que o Palmeiras tem aqui na Arena Palestra é muito superior à média que tem em Barueri. Em Barueri, o torcedor do Palmeiras não gosta de ir. Isso é um fato. Foi no jogo contra o Corinthians, no derby, porque é claro, é o grande clássico aí para a torcida do Palmeiras, tinha que ir mesmo e bater o recorde, mas o torcedor não gosta de ir para Barueri. Mas o torcedor deveria aproveitar a Arena Barueri, porque o torcedor reclama que não pode ir para a Arena do Palmeiras, porque normalmente é difícil de se comprar, porque já são praticamente vendidos para os sócios torcedores, né? Então o torcedor deveria aproveitar ir na Arena Barueri. É óbvio que deve ter também a questão do sócio torcedor lá, mas é muito menor, porque o cara tem mais dificuldade de ir para lá. Agora, o povo do interior, a galera do interior deveria aproveitar também essa oportunidade, né? Não estão aproveitando a oportunidade. Talvez o Palmeiras esteja acostumado, né, com essa coisa de torneio mais importante como Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim. Vai guardar a grana dele também para aquilo que de fato importa, né? Não, porque a gente ainda tá naquela fase. Todo jogo é jogo, né, cara? Mas ainda é pré-temporada que vale ponto. E é um prejuízo, querendo ou não, essa questão da Arena Barueri acaba sendo um prejuízo para o Palmeiras, porque não tem o mesmo público, deixa de lucrar bastante. Eu estava acompanhando esses dias uma matéria que saiu do Danilo Lavieri, colega nosso, e ele colocou, é difícil a gente estimar 100%, né? Mas ele fez ali uma estimativa de quanto o Palmeiras perde sem Arena nesse Campeonato Paulista. Aí ele colocou 10 milhões de reais, eu acho, 11 milhões de reais. Bastante coisa, cara. Teve um lucro 1,7 milhão menor no estádio em relação ao último jogo contra o rival. No caso, comparação Barueri e Allianz Parque nos clássicos, né? Porque Corinthians e Palmeiras jogou... o último clássico foi no Palestra, e aí agora em Barueri uma queda de 1,7 milhão de reais.
Não, porque assim, é difícil você chegar na Arena Barueri, não é um estádio que você tem assim um acesso muito fácil, igual imaginando na o preço Arena do estacionamento, Palmeiras. por exemplo. Não, Eu você tô vai dizendo pedir. assim, pra galera, a galera não vai. A galera, a grande massa, né? Sim. Ela não vai de carro pra Arena do Palmeiras. Ela vai de metrô. Isso. Ela vai de metrô, a galera, né? Teve um jogo aqui, Palmeiras e Ituano, lá na Arena Barueri, 9 da noite. Dia de semana, 9 da noite, Arena Assim, Barueri. ó, vou falar porque eu conheço aquele caminho lá. Sim. É difícil, é final da tarde. É muito difícil. Final da tarde, pra você ir pra lá, você pega o sentido contrário. Muita gente que vem trabalhar em São Paulo tá indo pro interior. E ali, a Alphaville é completamente parado no final da tarde. Então, o jogo de 7, 8 horas é difícil ali. Agora, Pedro, tem aquela história. Pra você ir pra Arena do Corinthians, por exemplo, eu vou dar vou falar pra vocês. O cara que sai da Paulista aqui e vai pra lá, para Barueri, ele leva infinitamente menos tempo do que ir para a Arena do Corinthians. Infinitamente menos tempo. Ah, depende do horário, depende de tudo, mas leva. Tem o metrô do lado. Aí é o metrô. Aí a questão é o metrô. O que mais dificulta é o metrô. E nada chegar lá. Ali não chega trem, não chega metrô, não chega nada. E aí você imagina, por exemplo, torcedor que vai de carro. Aí tem o custo, né? Da gasolina. Estacionamento, R$80. Estacionamento, R$80. 80 o estacionamento de dentro da arena. Quem vai, Você imagina nos arredores quem ali. vai de aplicativo, sai daqui da Avenida Paulista, por exemplo, e vai até lá, é R$100 no mínimo, né? R$100 no mínimo. Pra Eu não ir, sei, sinceramente, aí talvez eu não mais sei. 100 pra voltar. Ou mais até. Não, mas não é. Mas não é, Pedro, mas não é. E quem vai de carro tem a questão do pedágio também. O cara ainda tem que pagar pedágio. Não pega o pedágio. Não pega o pedágio? Não pega o pedágio, não pega o primeiro pedágio. Não, quem falou que Pega pega? sim, pega Peraí, sim. o segundo pedágio. Pega um o primeiro pedágio. pedágio. Pega. Daí Ah, tava desdenhando, Se andasse tava 2 desdenhando, km, hein? pegaria um segundo pedágio. E aí eu puxei aqui Pega um. o ingresso mais barato hoje, R$60. 60 e depois 80, 100, o ingresso mais caro, R$140. Eu acho que o Palmeiras Aí, tem que tomar alguma atitude. Tá assim a Você sua tem casa. que ir em grupo, né? Pra Pede pra sair Leila barato, fazer né? o metrô até lá, entendeu? Vai ter que... Inclusive, hoje ela deu entrevista dizendo que a Arena Barueri, se o Palmeiras não precisasse da Arena Barueri hoje, precisa, tá jogando lá. Se não estivesse precisando da Arena Barueri hoje, estaria passando por reformas, processo aí de estruturação, Tudo infraestrutura. isso porque estamos sem o Paulo Machado de Carvalho e o Pacaembu. É Faz verdade, falta, a hora faz que falta. voltar o Pacaembu, tanto Santos quanto Palmeiras, eles vão utilizar do Pacaembu. O São Paulo já vai marcar 10 jogos para esse ano no estádio do Pacaembu. Já tem agendado 10 jogos para esse ano no Pacaembu. Tá começando a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Nós vamos conferir aqui na Jovem Pan. Antes, Piperno, Endrick. Que atuação do Endrick hoje, mais uma vez, você destacou que não gostou muito aí da utilização, como o Abel escalou o Endrick. Hoje saiu que o Ancelotti falou, ó, não tem Sim. nem dúvida, cara. Vai chegar e vai pro time principal E do vai Real pro Madrid. elenco principal, exatamente. E ele tem um toque diferenciado, é um talento muito acima da média, Piperno. Mas tem que jogar mais perto da área. Jogar tão aberto como aconteceu hoje, você priva o Palmeiras de um jogador com incrível poder de definição. Então, esse foi um erro tático para mim que o técnico do Palmeiras cometeu hoje. Endrick, no meio do ano, já vai pro Real Madrid, tem a Copa América, tem os Sim. compromissos da seleção brasileira. O Palmeiras que deve ter o jogador aí cerca de 20 jogos. né? Quem Tem sabe cerca de na 20 primeira jogos. fase da Libertadores, comecinho de Copa do Brasil e alguns jogos aí do Brasileirão. Pessoal, mais uma vitória aí, ó. Foi de virada essa, hein? 3-1, Aníbal Moreno tirou aí, né, um coelhinho da cartola e meteu o gol. Primeiro gol dele aí já chegou chegando. O homem chegou, primeiro jogo dele desarmou mais do que Felipe Melo, depois aqui. Pelo amor de Deus, o cara tá jogando todo jogo bem aí, cara. Tomara que continue assim. Fez até gol agora. Se desandar a fazer gol desse jeito, daqui a pouco o Piquerez também, né? Que o Piquerez em 23, né? Último ano. Cara, começou a meter gol igual um doido. Falou, caramba. Não, e criticavam o Piquerez em 2021 e acho que até 22, porque dizem que ele cruzava mal, que ele não era bom atacante, que era mais zagueiro do que lateral ofensivo. E aí parece que ou ele escutou ou o tempo de adaptação fez efeito. E aí em 2023 foi o melhor jogador do Palmeiras, na minha opinião, eu falo sem medo de errar. Claro que o Campeonato Brasileiro veio e ganhou todos os destaques até do SofaScore como melhor jogador. Mas para mim,
o Piquerez destruiu em 2023. Destruiu. Inclusive São Paulo, né? Aquela goleada de 5-0, o Piquerez simplesmente destruiu o São Paulo. O que você acha? Deixa o seu like aí, hein? Quero saber a sua opinião. O que você está achando aí do Palmeiras nesse ano de 2024? Quem está sendo o grande jogador do Palmeiras? Coloca aí. Você sabe que nós estamos tendo enquetes aqui, correndo aqui no rodapé, famoso GC. E aí você pode ver muito bem, né? Se o Palmeiras tem aí, de repente, um jogador que está destacando, ou mais de um. O Aníbal está destacando, mas será que tem outros destacando tanto quanto ele? Quem será que está sendo o grande jogador do Verdão? O Murilo, dizem que não está lá essas coisas, né? Realmente, nos últimos jogos, especialmente sem Gustavo Gomes, Murilo não é mais aquele Murilo, né? E o Luan hoje deu até passe para gol, né? O Luan, você critica ele aqui, daqui a pouco o cara mete um passe de 30 metros para deixar o cidadão na cara do gol, só para o cara fazer o gol. Às vezes o cara ainda perde ou consegue perder o gol ainda. E aí é complicado, né? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar seu like então, comentar o que você acha desse Palmeiras de 2024, quem está sendo grande destaque na sua opinião. A pergunta do ídolo continuará sempre aqui, tá? Quem é mais ídolo para você no Palmeiras? Quem é mais ídolo do Palmeiras? Tá sempre aí a pergunta com duas sugestões para você. Vamos clicar no vídeo e seguir aí, ó, para você continuar com a gente. Avante palestra!